Dr. Carlos Cury é mais uma vez o meu entrevistado aqui no Vitrine. Bem-vindo. Obrigado. Dr. Carlos, geralmente se procura o oftalmologista em função dos óculos, isso quase que via de regra. Sim. Nós gostaríamos de saber qual um outro motivo determinante que leva as pessoas a procurarem pelo oftalmologista. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, Roque, pela participação mais uma vez nesse excelente programa que é o Vitrine TV. E é uma excelente pergunta. Muitas pessoas pensam, oftalmologista, oculista só prescreve óculos. A gente observa muito no dia a dia aquelas queixas, principalmente nessa época do ano, de conjuntivite, mas o que a gente tem visto durante o ano todo, né, é a síndrome do olho seco. Aquela pessoa que sempre reclama, doutor, meu olho sempre fica vermelho, meu olho sempre está com um pouco de secreção, a luz me causa um certo desconforto. Então, muitas vezes, o diagnóstico desse paciente é o olho seco. Então, a partir daí, a gente aborda através de uma avaliação para determinar qual foi a causa desse olho seco. Bom, então nós sabemos que o olho seco ele é bastante comum na população em geral, então a gente observa muito no nosso dia a dia aqui do consultório. 20 a 30% das pessoas apresentam esse tipo de sintoma, de desconforto, de secreção, de olho vermelho. E geralmente o diagnóstico é olho seco. Existem dois tipos de olho seco. Olho seco que é pela falta e diminuição da produção da lágrima, e o olho seco que é quando você tem uma lágrima que evapora de forma mais rápida, que nós chamamos de olho seco evaporativo. O olho seco que é causado pela falta ou diminuição da produção da lágrima geralmente está relacionado a doenças do corpo como um todo, doenças autoimunes. O lúpus, o paciente tem uma artrite reumatoide, então nós chamamos isso de síndrome de Sjögren. Ou aqueles que têm até uma deficiência da própria glândula lacrimal, que é responsável pela produção. Já o olho seco evaporativo, o nome já diz, é pela evaporação mais rápida da lágrima. Por que isso ocorre? Geralmente isso ocorre mais em mulheres na menopausa, ou que estão no momento de gestação, ou que fazem uso de uma reposição hormonal. Geralmente ocorre em pacientes com mais idade. Nesses pacientes com mais idade, a produção da lágrima ela acontece, mas com uma lágrima com uma qualidade e uma quantidade deficitária. Usuários de lente de contato é bastante comum. Hoje em dia, pelas tecnologias, na frente da tela do computador, na leitura de um próprio livro ou no smartphone, a gente pisca de 5 a 7 vezes menos. A gente sabe que o ato de piscar é diretamente relacionado à lubrificação da superfície ocular. Essas são as principais causas. Ambiente com ar-condicionado também, que diminui bastante a umidade relativa do ar, leva a esse tipo de desconforto. Para entender tudo isso, né, e depois falarmos um pouco sobre o tratamento de cada causa, é importante entender como funciona a formação da lágrima e como é feita essa lubrificação. A lágrima ela é produzida pelas glândulas lacrimais. Além disso, outras glândulas da própria pálpebra são responsáveis pela composição da lágrima. Então a lágrima ela não é só água. Ela tem lipídio, que é a parte da camada gordurosa, ela tem a parte aquosa, que é a parte da hidratação, e a parte de muco, que é a mucina. A camada dos lipídios funciona como se fosse um impermeabilizador, como se fosse um verniz, impedindo que essa lágrima evapore. Quem produz essa questão dos lipídios é uma glândula chamada glândula de Meibômio. Ela encontra-se na pálpebra. Existem pessoas que apresentam uma inflamação nessa glândula e essa glândula não consegue produzir essa secreção, que é o lipídio, que é essa camada protetora que gera uma viscosidade maior a essa lágrima. Isso a gente chama de disfunção da glândula. Isso causa um quadro que nós chamamos de inflamação da borda da pálpebra, que é a blefarite. Então aquela pessoa que acumula aquela secreção na borda dos cílios, como se fosse uma pequena caspinha, a gente sabe que essa secreção também, que fica acumulada nos cílios, ela, quando em contato com os olhos, causa uma inflamação, causa o olho vermelho, e também com isso a produção da lágrima é uma produção com uma qualidade ruim. Essa lágrima ela é produzida e ela evapora rapidamente. Então a superfície do olho vai ficando progressivamente mais ressecada. E conforme o paciente vai piscando, esse atrito da pálpebra com essa superfície ressecada vai levando esse olho congesto, avermelhado e muito desconfortável. Sabendo disso,
nós podemos então definir qual que é o melhor tratamento de acordo com cada tipo de disfunção da produção da lágrima. No consultório, a gente consegue definir quanto que essa pessoa está produzindo de lágrima através de testes específicos. É possível definir se ela tem essas alterações nessa glândula através da análise no microscópio, se essa glândula produz mais ou menos secreção, se ela está acumulando essa secreção na borda dos cílios, porque são alterações microscópicas. Muitas vezes no espelho a pessoa não consegue mensurar e definir. Então, sabendo disso, a gente define o tratamento. Se for do tipo de disfunção da produção da lágrima, que dá nesses pacientes com doenças autoimunes, existem tratamentos próprios com colírios que vão modular a resposta imunológica desse paciente, fazendo com que essa glândula produza mais secreção. Então você trata a base, você trata a causa da doença. Já nas causas que são as de evaporação mais rápida, que é a mais comum, junto com a blefarite, que é essa inflamação da borda da pálpebra, o tratamento básico é higiene da borda palpebral, geralmente com shampoos neutros, aqueles que não irritam os olhos, e também com substâncias próprias desenvolvidas para essa higiene da borda da pálpebra. Isso é feito pela manhã e durante o dia o paciente geralmente usa os colírios lubrificantes. Isso é no olho seco, mais leve, sem um quadro mais avançado. Nos casos de olho seco moderados e mais graves, além dessas medidas, às vezes é preciso até a prescrição de antibióticos por via oral, para que essa secreção fique mais fluidificada e a glândula desinflame. O uso de gel hidratante para o olho, que já existem, que o paciente geralmente usa mais à noite para dormir. Tá? Então existem outras medidas mais amplas quando o olho seco é mais de moderado a severo. Então basicamente com essas medidas a gente consegue tratar boa parte dos casos. Outras medidas, como eu estava citando, em relação ao ar-condicionado, em relação à tela do computador e tudo mais. Lembrar de piscar voluntariamente. Como eu falei, quando a gente está lendo, está na tela do computador, a gente pisca bem menos. Então o ato de piscar é muito importante. As pessoas que têm esse olho seco mais severo, às vezes os umidificadores de ambiente ajudam bastante. Outras causas desse olho vermelho, desse olho seco, né, esse olho irritado, é a própria poluição que a gente vê. A falta de chuvas nessa época do ano, principalmente nessas regiões, principalmente na região que vivemos aqui de São José do Rio Preto. Então a gente sente com mais frequência. O próprio ventilador diretamente ali, ele evapora mais rapidamente a lágrima. As queimadas, a poluição dos automóveis, tudo isso também potencializa esse tipo de sintoma. Nessa passada geral, a gente pôde entender um pouco do olho seco. Essa foi então a nossa entrevista com o Dr. Carlos Cury, fazendo uma abordagem específica, sucinta e ao mesmo tempo bastante técnica, com ilustrações através do nosso programa, para que você possa entender o que vem a ser a questão do olho seco, o tratamento, as medidas de suporte e o que você deve fazer exatamente para erradicar esse problema, tendo assim uma qualidade de vida muito melhor. Não, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Vitrine e até a nossa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado.